Boa noite, pessoal. Eu sou o Lucas Eu sou a Lorena. Eu sou o Lucas também. E eu sou o Vinícius. e hoje a gente vai entrevistar umas pessoas muito especiais para nós. Eles têm uma empresa voltada para gestão de imóveis de curta temporada. A gente queria entender um pouquinho melhor antes da gente começar a fazer outras perguntas. Como é que surgiu a Stayluve? Por que vocês começaram? Por que vocês escolheram, na verdade, o ramo dos imóveis? Conta um pouquinho mais da história de vocês para a gente. São versões diferentes, a minha e a dele. Quem foi o fundador, vamos dizer assim, não da empresa, né, mas dessa modalidade de negócio foi o Vinícius. É engraçado que eu perdi dinheiro nessa aí. O Vinícius me chamou uma vez, falou: tem um imóvel barato, isso era pandemia, tem um imóvel barato ali no Mercury da Contorno, vamos lá ver a oportunidade e tal. Aí eu fui e chamei meu pai, que mexe com imóvel, né, para ajudar a avaliar e tal. Aí a gente foi, viu o quarto pequeno e tal, condomínio caro. E meu pai falou, pandemia, condomínio caro, você tem que ficar pagando condomínio aí, não sei não, viu, se é bom negócio. Aí o Vinícius foi e comprou, tinham 2 à venda. Ele comprou um e eu comprei uma caminhonete. E 2 anos depois, ele vendeu esse imóvel pelo dobro do preço, ganhou mais de 80 mil lá alugando, e a minha caminhonete só me deu despesa e ficou o mesmo preço, só porque a pandemia ainda subiu o preço de carro. E foi isso. Aí depois ele me chamou de novo. Aí ele me chamou de novo para comprar. Eu falei, não, agora eu vou. Nem chamei meu pai, falei, não, agora eu vou por minha conta. E aí a gente adquiriu 2 unidades, uma em BH e uma em São Paulo. Exatamente. Mas ele começou Qual foi a antes. sua versão, Vinícius? Exatamente. Não, eu comecei antes. Eu não sabia que. Obviamente, eu não sabia que a gente ia abrir uma empresa, né? Mas eu sempre trabalhei no mercado corporativo, trabalhei em multinacionais. E em uma dessas experiências, eu estava morando em São Paulo e eu trabalhava 10, 12 horas por dia. Então, eu não tinha tempo para fazer nada. Então, eu comprei um imóvel, um flat, dentro de um hotel. Ali até é o Transamérica ali da Chácara Santo Antônio, em São Paulo. Então, o que esse flat ele me fornecia? Café da manhã, claro, paga a parte, né? Arrumação todos os dias, estacionamento com manobrista. Então, eu acordava de manhã, tomava o café, ia trabalhar, chegava meia-noite, tinha restaurante lá, jantava lá, o quarto estava arrumado, Pronto, não casa tinha que pronta. preocupar com nada. Então, foi maravilhoso para mim. Eu nem imaginava que isso seria um negócio tão lucrativo, né? Interessante. E como que vocês viraram a chave para vocês se transformar isso numa empresa? Isso, não. Aí é que tá. Aí deu a pandemia. Então, eu não estava mais em São Paulo. Voltei para Belo Horizonte, que obviamente tudo fechou. Voltei para Belo Horizonte e o imóvel ficou lá parado. Até uma coisa que a gente usa bastante, né? Até com o imóvel parado Sim. é o primeiro jargão que a gente pegou aí que deu certo. Então, tá com o imóvel parado, eu estava com esse imóvel parado, o imóvel tem um preço alto, e ninguém estava usando, ficou assim por uns 6 meses. E eu já tinha usado o Airbnb, o Booking, pessoalmente para poder viajar e conhecer lugares novos, mas de férias, essas coisas. E eu vi um anúncio do Airbnb, eu falei, cara, será que faz sentido eu anunciar aqui? Então eu peguei eu fiquei foto de imóveis que não era o meu, exatamente o meu, eu peguei foto de imóvel parecido, anunciei. Aí é doideira. Depois que eu anunciei, são todos, muito igual, né? São Quarto de até, hotel, né? Sim. a cortina é a Padrão mesma mesmo. cor, Sim. o sofá é da mesma cor, é tudo igual, o lençol. Aí eu peguei essas fotos, anunciei e ele nunca mais ficou parado. Até hoje. Ele tá lá, esse imóvel, e ele, cara, todo dia entra e sai. Pessoa entra, fica 2 dias, 3 dias e sai. E esse é um imóvel que, como eu comprei muito barato na época, comparado ao preço de hoje, ele dá 2,5%, comparado ao preço de compra, né? O preço atual dá 1,5%. É um imóvel que rentabiliza muito mesmo. Então, desse imóvel, eu comprei outros 3 e estava comprando esses outros 2 que eu chamei o Lucas. Aí eu falei, nossa, já tá. E eu continuei trabalhando no mercado corporativo.
Então, tava muita coisa já pra eu cuidar Tá sozinho. sozinho. Eu chamei ele, que eu já tinha chamado antes, né? Nessa época, pra comprar comigo. A gente comprou esses 2 imóveis em conjunto. E aí a Luve surgiu. E foi muito rápido, na verdade, né? Foi A coisa gente- de um final de semana, assim, uma sentada, né? E peguei, eu te falar, nem comia direito. Sentei lá, eu já era empreendedor, né? Eu nunca trabalhei em nenhuma empresa, tem diversos outros negócios também. E aí sentei e comi o computador até sair a empresa mesmo. E fizemos site, fizemos tudo em um final de semana. E começou a rodar. Que doideira. Bacana. E aí a gente conseguiu nosso primeiro cliente, eu acho que logo depois, né? Logo depois. Aí a gente buscou na rede de contatos, conseguimos o primeiro cliente aí que realmente começou a rodar com terceiros, né? A gente começou com os nossos, depois a empresa realmente começou a dar resultado para terceiros. Uhum. E as pessoas abraçam essa ideia mesmo quando vocês vão apresentar essa proposta? E qual a ideia, só para entender? Para a pessoa realmente alugar o imóvel dela, para tirar o imóvel que ela tem hoje de aluguel Tradicional. tradicional e transformar isso num aluguel de curta temporada. Então, em Belo Horizonte é mais complicado. Em São Paulo, as pessoas já Tem estão mais mais criatividade, habituadas né? com esse novo mercado, vamos dizer assim. Já é muito comum lá. Hoje em dia, os empreendimentos já vêm prontos para isso. Os investidores já compram para isso, porque a rentabilidade é muito melhor. Tem menos dor de cabeça. Sim. Minha mãe, por exemplo, ela tem uma casa que há 2 anos não paga um aluguel e ela não consegue tirar o inquilino. Está na justiça, já pagou uma grana lá para poder agilizar o processo e nada até agora. Então, Que isso. no aluguel de curta temporada, você não tem essa inadimplência, não tem uma série de coisas. Você faz vistorias constantes no seu imóvel. O hóspede de curta temporada, ele não quer pintar uma parede, quebrar uma parede, sei lá, entendeu? Verdade. Então, é bem mais tranquilo, assim. E, por exemplo, se eu tenho um imóvel, como que eu faço para colocar na Luve, para vocês gerirem o meu imóvel? O primeiro ponto é confirmar se o prédio aceita essa modalidade. Uhum. Hoje em dia já tem muitos prédios que já foram construídos já pensando em ter uma parte de short stay, que é esse termo de aluguel de curta temporada, e long stay, que a pessoa ou compra para morar ou compra para alugar em plataformas de longa temporada, de 2 anos, por exemplo. Imobiliárias tradicionais. Imobiliárias tradicionais, exatamente. Então, lá em São Paulo, como o Lucas falou, lá em São Paulo isso está mais difundido. Sim, Então, mas aqui em Belo Horizonte, isso está crescendo muito. sim. Então, um imóvel que você mora, por exemplo, pode ser que ele já aceite o Airbnb. Aham. E a diferença é mais ou menos assim. Você vai alugar, vamos colocar um valor aqui, vai alugar por R$2.000. Não, tem um exemplo do nosso cliente real. O cliente real. O imóvel no mesmo prédio, ele tem um que está alugado tradicional por 2.500 e tirou 8 mil no imóvel dele, no short stay, entendeu? Então, é uma diferença muito grande. É mais que o dobro. Então, inclusive hoje a gente vai em um prédio fazer uma reunião de condomínio, porque alguns moradores não querem o short stay, que é um apartamento no Belvedere, que é um bairro nobre aqui em Belo Horizonte. Alguns moradores não querem. Alegaram algumas questões lá em relação eu encontro pessoas que eu não conheço no corredor. Coisas assim, sem muito fundamento, sabe? Em relação à segurança. Só que todos os hóspedes nossos, eles são verificados, eles têm que mandar documentação, eles têm que ter avaliação. A gente faz uma pré-seleção, não é qualquer pessoa. Tipo, uma conta nova, a gente não aceita, entendeu? Então, tem essa triagem aí de hóspede para poder não evitar, né, problema. O problema acontece com inquilino, com proprietário, isso é comum. Mas a gente tenta ao máximo evitar esses problemas. É mais vantajoso a pessoa que tem um imóvel colocar ela para alugar tradicionalmente ou através de curta temporada? De rentabilidade, a longa temporada, ela não tem altos e baixos. Ela não tem as datas Sazonais, né? sazonais específicas que vai aumentar bastante o seu faturamento. Então, você sempre vai estar num valor... você vai receber um valor linear e vai receber e ainda vai pagar comissão para a imobiliária. No short stay, a gente aproveita todas as datas sazonais. Carnaval, a gente alugou diária, teve diária agora a R$800. Que isso. Perfeito. No E carnaval. imóvel Perfeito. que custou, que é o que a gente comprou hoje, 310 mil, no mesmo prédio. Que isso. Entendeu? Uma diária. Diária altíssima. E para 5 noites. Então não foi uma, 2 diárias. Foram 5 diárias nesse preço.
A gente pega Stock Car aqui em Belo Horizonte, por exemplo. Fórmula 1 em São Fórmula Paulo. 1 em São Paulo. Carnaval de Belo Horizonte é muito forte. Sim. Os eventos, todos os eventos que tem no Expo Center Norte, lá em São Paulo, o preço ele aumenta automaticamente. A mas gente tem tem uma uma plataforma. ferramenta que ajuda a analisar o preço dos hotéis e precificar de acordo com a oferta e demanda, entendeu? Então a Exato. gente analisa outros Airbnbs, hotéis e ela mesmo já precifica ali dinamicamente. Exato. Então, o proprietário do imóvel, ele nem precisa saber de todos esses detalhes, né? Que dia que vai aumentar minha diária? A gente faz tudo isso por ele e o nosso foco aqui, a nossa gana é em rentabilizar o proprietário o máximo que a gente pode. Então, a gente reduz custo de limpeza, a gente tenta reduzir custo de limpeza, a gente busca essas datas sazonais com a maior rentabilidade possível, a gente tenta otimizar esses custos e aumentar as receitas para que a gente rentabilize ao máximo. Sendo bem direto, respondendo a sua pergunta, a gente não tem inadimplência no aluguel de curta temporada. A gente faz vistorias constantes, então a gente garante que seu imóvel esteja sempre em condições de atender os hóspedes, porque a gente depende disso para ter boas avaliações. A rentabilidade é bem maior, porque a gente aproveita as datas sazonais, eventos, a gente tem uma inteligência na Stayluve que já precifica dinamicamente de acordo com isso. O nosso hóspede não vai querer derrubar uma parede, pintar uma parede, trocar uma luminária, então ele não vai te dar essa dor de cabeça toda, entendeu? E a gente tem equipe para cuidar de tudo. Então, se der um problema num cano, a gente manda o pessoal lá. O proprietário, basicamente, passa a conta e a gente manda o dinheiro. Não, isso que é o mais louco, né? Que vocês arcam com todo o suporte. Então, o cara pode ficar tranquilo, o proprietário, que vocês vão arcar com toda dor de cabeça, desde a gestão, Sim. até o momento que o inquilino chega, até com o inquilino sair. Atendimento, tudo por nossa conta. Qualquer problema que der no imóvel, a gente resolve. Obviamente, de vez em quando, a gente precisa de um auxílio do proprietário para questões específicas. Onde é que fica o registro tal, alguma coisa assim que às vezes pode surgir uma dúvida, mas é muito raro a gente incomodar os proprietários, né? Pedir o controle adicional da garagem. Pedir um controle, coisa assim que a gente normalmente entra em contato. Mas, normalmente, o contato com o proprietário é uma vez por mês, depois, lógico, daquele contato inicial, né, que a gente tem que deixar o imóvel dele no modelo para poder fazer a curta temporada. Depois, normalmente, é uma vez por mês só para mandar o pagamento mesmo. A gente manda o fechamento, fala, confere aí, dá o ok que a gente já te manda. E a Luve atua em Belo Horizonte e em São Paulo, certo? Hoje em dia, só nesses dois A gente locais. foi meio obrigado por alguns clientes aí a pegar outros imóveis, porque eles gostaram do nosso serviço. Aí a gente falou, olha, a gente pode até pegar, mas a gente não tem equipe e tal. Aí eles mesmos já forneceram indicações de profissionais para prestarem serviço. Aí hoje a gente tem no Ceará, né, e em Trancoso. Nossa, legal. top, hein? Delícia. Mas é porque já eram clientes nossos e a gente abriu essa sessão. Mas o nosso foco é Belo Horizonte e São Paulo, porque é um perfil de público melhor. Melhor, vamos dizer assim, mais corporativo, diferente de Rio de Janeiro, entendeu? BH e São Paulo é um público corporativo, um evento, um casamento. Sim. Algo mais sério, né? Eu não estou indo para praia. Praia normalmente é areia, bagunça. Então, Sim, é um diferente. público diferente. E quantos imóveis que vocês têm hoje? Boa pergunta. Não, a última vez que a gente atualizou o site, tinham 62 imóveis e aumentando, né? A gente está sempre em contato com os nossos clientes sempre indicam a gente. Sim. Então, a gente sempre recebe... tem um cliente que eu até hoje não sei quem que indicou ele. Não, tem vários. Então, a gente está sempre buscando melhorar, buscando atender novos clientes e... igual eu falei, a gente quis crescer devagar para poder manter um padrão de atendimento, tanto para proprietário quanto para hóspede. Isso é até um ponto. Você tem uma meta para chegar em 2025? O que seria o melhor cenário para vocês hoje? Quantos imóveis vocês querem captar nesse ano? Ano passado a gente pôs a meta, né? A gente está no início do ano aqui, só para deixar bem claro, né? Não sei quando o pessoal vai assistir o podcast, mas a gente colocou uma meta agressiva, que era ter 50 imóveis no primeiro ano, e a gente conseguiu bater. Então, a gente está com... Da última vez que a gente olhou, estava com esses 62, mas a gente pegou um hotel inteiro para fazer gestão também. Então, só lá já são mais de 10 quartos que vão entrar. É um hotel pequeno, de uma região metropolitana aqui de Belo Horizonte. Mas a nossa meta de 2025 é 200 imóveis, né? 200 imóveis. E estamos correndo e vamos fazer marketing aí. Contamos com a nossa agência de publicidade lá, uns caras bons de serviço para Tem uns caras lá, nos essas ajudar. caras violentos. E qual que é o diferencial da Luve com as outras empresas de gestões de imóveis?
Olha, a gente dá um atendimento bem mais personalizado. Os proprietários têm contato direto com o dono, vamos dizer assim. Então, eu e Vinícius sempre em contato com os proprietários. Eles ligam, pedem recomendações de investimento, né? A gente auxilia nisso também. Às vezes o proprietário pensa assim, eu quero pôr uma televisão maior. A gente falou, mas não precisa, porque você vai gastar dinheiro e não vai aumentar o valor que você vai receber no final do ano, né? Mas um dos nossos diferenciais é esse. Eles têm muito mais imóveis também, os big players, né, que a gente chama, e eles acabam não dando essa atenção toda para os imóveis deles. É isso. Contando um exemplo real aqui, por exemplo. Veio um cliente nosso que saiu de um concorrente desses big players, procurou a gente, que a rentabilidade estava muito baixa, e no primeiro mês a gente entregou para ele o dobro de rentabilidade. Nossa. Que isso. É no E-Suites Congonhas. Você vai lembrar. E é uma empresa grande, que todo mundo conhece. É a maior do mercado. É a maior do Brasil. Do Brasil. E a gente Por entregou enquanto. o dobro da rentabilidade, por enquanto. Que isso. Muita coisa, né? É por isso que eu tô te falando, é um trabalho mais pessoal, mais personalizado. Um exemplo desse imóvel. Ele tinha só uma cama de casal, é um hotel, é o E-Suites Congonhas, pertinho do aeroporto de Congonhas. Ele tinha uma cama de casal king, quarto lindo, super bem decorado. A gente colocou um sofá-cama na frente da cama de casal. Então, o quarto é espaçoso, ele cabia esse sofá-cama. Então, ao invés de ter 2 hóspedes, a gente passou a atender até 4 hóspedes. Então, isso foi depois da gente ter dobrado a rentabilidade dele. Então, só com isso a gente conseguiu aumentar mais ainda. Isso faz muita diferença. Quanto mais hóspedes a gente consegue colocar no imóvel, maior a rentabilidade. Eu ia te perguntar exatamente isso. É mais fácil locar apartamentos de 1, 2 quartos, 3 quartos? Varia muito. A gente tem até ficado surpreso no desempenho de imóveis de 2 quartos, né? Que tem dado um valor, assim, pra você ter ideia, tem imóvel que o pessoal comprou 275 mil e tá tirando 6 mil reais por mês. Que isso. Nossa. Imóvel de 2 quartos na frente da comunidade aqui de Belo Horizonte, entendeu? Então, é bem relativo, assim. A gente tem imóvel de 1 quarto em São Paulo que dá 10 mil e a gente tem imóvel de 1 quarto ruim, vamos dizer assim, no centro de BH, que dá 2 mil, entendeu? Então, varia muito. Depende do perfil do imóvel, né? O valor da diária muda muito. Varia muito. E a gente, como a gente tem essa experiência, né? A gente tem os nossos, então a gente tem um olhar. A gente começou com esse skin in the game. A gente começou com um olhar já muito detalhista para o negócio e a gente continuou com esse olhar detalhista. Todos os nossos imóveis a gente sabe onde são, a gente já foi lá, ou eu ou ele, e a gente está sempre buscando formas de melhorar o conforto do hóspede, que isso é importante também. Não vamos colocar uma cama adicional onde não cabe, onde vai ficar desconfortável, vai ficar difícil para passar. Então, a gente sempre tenta aumentar a rentabilidade, priorizando também o conforto do hóspede e as avaliações que são muito importantes. Né? Aí já entra até um ponto já. Que é essa questão do suporte dos hóspedes. É difícil de lidar com esses hóspedes. O que eles já fizeram? Com certeza deve ter feito... Quantas histórias. Deve ter muita história aí. Qual que foi a maior loucura que eles já fizeram com vocês? Maior loucura, cara. Assim, Tem um aqui que eu não posso falar, né? Que enfim, não posso falar, não. Mas pensa aí em São Paulo, o que já aconteceu? Na verdade, assim, o que acontece muito, muito, muito é que, imagina, a gente tem, sei lá, 40 hóspedes entrando num dia, por exemplo. Então, todos eles querem antecipar o check-in e sair mais tarde. Que é a gente chama normal. de early check-in e late check-out. Então, todos eles querem. Então, a gente, quando dá, a gente faz isso. Então, o hóspede saiu 7, avisou pra gente, já tá limpo, ele tá na porta, a gente deixa entrar. Então, nosso time de comunicação é super flexível. Mas, obviamente, a gente não consegue atender a todas essas exigências, porque tem um horário, né? O horário de saída, o horário de entrada e esse intervalo que é pra gente fazer a limpeza. Sim. Então, esse é um problema mais recorrente, né? Mas tem hóspede que, por exemplo, fica bravo com a gente, às vezes, porque não tem água, comida na geladeira
Ah, Isso que é tudo. Eles querem, poxa, mas não tem Contratar nada. um Poxa, mas não tem concierge. nada aqui. Pô, mas não tem nada no frigobar? Não tem. Não tem. é, não, Eles queriam chegar lá e tomar uma cerveja ainda. Aí pode oferecer o serviço de concierge. Tipo, você quer que a gente faça uma mini compra? Sim, Pode mas ser Mas uma a gente, boa. a gente oferece. A gente fez depende. Sério? É? A gente tentou emplacar esse produto. Teve um casal, que essa história é boa. Teve um casal que falou pra gente, o namorado falou que era aniversário deles de namoro, ele tava preparando uma surpresa. Uhum. Aí a gente deu pra ele nesse dia, porque a gente queria trabalhar esse produto. Então a gente comprou uma cesta, a gente comprou vinho, comprou, né, Isso, alguma tal. queijo, essas Montou, coisas. colocou umas pétalas Montou. lá na cama Exato. e foi sensacional. Então Mas é esse isso. foi bancado pela Luve, esse, porque a gente queria emplacar esse produto. Aí o que a gente fez? A gente colocou uma foto, né, nas plataformas digitais, oferecendo esse produto. Falou assim, ó, a gente pode oferecer Noites isso pra você românticas. Uhum. por uma taxa adicional. Mas isso é a parte do Airbnb, né? É, uma A coisa parte. que a gente faz. Só que não emplacou, a gente Não nunca deu. vendeu. É porque normalmente não tem muita demanda. Mas uma coisa que a gente faz, e uma vantagem grande em ser proprietário de um imóvel que é administrado pela Luve, Uhum. é que às vezes você quer ficar no seu próprio imóvel, mas não tem disponibilidade. Então a gente pode te realocar para outro imóvel da Luve, sem custo Legal. nenhum. Se essa Nossa. diária for mais alta, a gente faz uma troca ali. Então a gente absorve isso. E a gente costuma, quando os proprietários vão ficar no imóvel nosso, que seja até mesmo deles, a gente costuma deixar um mimozinho ali, alguma Legal. coisinha, entendeu? Isso a gente faz. Isso é massa demais. Então isso é legal também. E são quantos anos mesmo de Luve? São 4 anos? Oh, não, tem um ano Um ano. 1 ano e 6 6 meses. 6 meses no máximo. Aí. 6 meses. Acho que a gente começou mesmo, né? Que teve uma logo e escolheu um nome, né? Setembro fazem 2 anos. Isso aí é até um ponto. Por que o nome Style Luve? Tem algum motivo? Luve? É Lucas e Vinícius, né? É Ah. bem criativo. E stay de ficar. Então, tipo, foi essa ideia. Mas o Louvre a gente procurou ter um negócio grego lá. né, que Tem alguma coisa lá. É A um gente leão, olhou, que tem um significado. Mas Só que a gente não lembra. sabe de cabeça o que é. Mas Legal. Não, mas legal. tem. Mas a gente achou que encaixou. Encaixou. Depois eu vou E mostrar pra a você fechadurinha também as primeiras combinou. logos. A gente pode fazer um corte disso. As primeiras logos de como ficou e como era e como ficou, né? Tá na trend aquela. Primeiro a Senta gente pra começa, tomar o depois a gente café. melhora. Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. A gente pode fazer isso depois. Eu tenho lá as É. logos que a gente começou. Né? Falando nisso, sim, depois, primeiro a gente começa, depois a gente melhora, eu queria entender um pouquinho melhor. A pessoa, ela entra com o imóvel dela, o proprietário, ela entra com o imóvel dela na Luve. Quanto tempo leva para vocês cadastrarem ela, colocar tudo no padrão para estar conseguindo alugar para a pessoa? com Nosso curta recorde temporada? é 30 minutos, né? 30 minutos? Tinha um proprietário que tava com o imóvel pronto. Uhum. E ele tinha as fotos. Uhum. Ele foi indicado por um cliente nosso. Ele ligou, já confiava na gente, falou, cara, tá aí as fotos, tá aqui a descrição do imóvel, em 30 minutos o imóvel dele já estava anunciado. A gente pegou o contato da portaria, A gente... pegou tudo direitinho, tava no ar. E o proprietário paga algum valor, alguma taxa de gestão para a Luve, para vocês? Sim, boa pergunta. A gente cobra um percentual do lucro líquido. É um pouco diferente também dos nossos concorrentes. Uhum. Então a gente pega lá a receita total do imóvel no mês e tira as despesas, vamos supor, condomínio, IPTU, CEMIG, conta de luz, né? Aqui em BH é CEMIG. Mas aí pega esse valor final e aí sim a gente cobra o percentual da Luve. Então a gente está com você aí como se fosse um sócio no seu imóvel. Então a gente quer que você ganhe muito mais para a gente poder ganhar muito mais. Uhum. A gente tenta sempre maximizar seus ganhos. Então esse que é o... Nunca aconteceu esse cenário, mas se um mês as despesas forem maiores do que as receitas, por exemplo, condomínio, luz, for mais caro do que as receitas de aluguel, nosso percentual é 0. A gente não ganha nada. Porque é do líquido. Que é do lucro líquido. Então, Diferente dos concorrentes, vamos supor. Um concorrente lá, que é até um caso que o Vinícius contou, que o cara ganhava, vou até falar quanto, ganhava R$ 1.800 no imóvel, mal pagava as contas, entendeu? E aí o nosso concorrente ainda ganhava um percentual desses 1.800. Se fosse com a Luve, claro que não ia ficar esse valor de 1.800, mas ele não ia precisar pagar a comissão para alguém que não fez o trabalho da maneira correta. Né? Exatamente. Isso é complicado. Às vezes a pessoa vai fazer um aluguel tradicional, ela tem que pagar o corretor, às vezes ela aluga um imóvel ali por R$2.000. O aluguel do imóvel é R$2.000. Ela poderia estar transformando isso em
4, 6 mil reais facilmente, né? Qual que é a proporção, assim? Olha, eu tenho exemplos reais, assim, de imóveis que a gente trabalha que tem aluguel tradicional. Um deles é no Belvedere aqui. O aluguel temporada já chegou a dar 8 mil, 6 mil. E o tradicional, 2.500, 3 mil. Tem lá inclusive no prédio que minha mãe mora. A gente administra lá 5 ou 6 apartamentos, não estou recordando agora. Mas lá o aluguel tradicional era coisa de R$ 1.800 no apartamento de 2 quartos. Nós estamos entregando quase 6 mil. Então, a diferença é muito grande. E quanto mais o imóvel fica com a gente, mais avaliações ele tem e melhor ranqueado ele fica nos sites. Sim. Então, Vira a gente um tem 5 super host, páginas. né, Exatamente. A gente é super host. Legal. E o imóvel também vai crescendo dentro da plataforma, porque ele vai tendo avaliações e tal, e normalmente são positivas, né, quando estão com a gente. Então, é uma coisa muito importante, o pessoal não entende. O primeiro mês tende a ser o pior mês, porque o imóvel ainda está cru, vamos dizer assim. Então, é uma questão que a gente sempre explica para os proprietários, mas já nos surpreendemos várias vezes, né? Com imóveis que a gente falou, no primeiro mês a gente já avisa, porque pode ser que aconteça, mas primeiro mês, 100% de ocupação. E acontece muito. Aí a gente aumenta o preço. Aí a gente aumenta o preço. E por que vocês escolheram o Airbnb? Tem algum motivo especial para vocês não fazerem isso por fora também? Boa pergunta. O Airbnb é a maior plataforma hoje de locações de curta temporada do mundo. Então, eles começaram com isso, né? Até no início da empresa era Bed and Breakfast, onde as pessoas locavam suas próprias casas, um quarto, por exemplo, para as pessoas ficarem e forneciam um café da manhã. Então, isso cresceu muito lá fora, muito mesmo. Chegou aqui no Brasil, já tem alguns anos, já está bem, bem consolidada. Então, quando você vai fazer uma viagem, o caminho antigo era você ir direto no hotel e pagar uma fortuna. Sim. Ou você ligar para um hotel, reservar e pagar uma fortuna. Quando você entra no Airbnb, sem fazer propaganda, mas já fazendo, quando você entra no Airbnb, é bem mais barato. Tá? E lá no Airbnb tem gestores, como a gente e tem também proprietários individuais. Então, a procura pelo Airbnb aumentou muito e a gente, obviamente, está lá dentro e pretendemos continuar por muito tempo. E uma questão também, assim, hotéis, por exemplo. A diária com a gente, no Airbnb, na nossa própria plataforma, a gente tem uma plataforma também de reserva, então a pessoa consegue entrar lá e reservar diretamente no nosso site. Mas ou na nossa plataforma, ou no Airbnb, ou no Booking, o valor é muito mais baixo do que o valor que ele vai pagar no hotel. Um caso que eu vivi lá em São Paulo, eu fiquei no apartamento da Louvre, lá no Meliá, Ibirapuera, um hotel bom. E aí cheguei lá, o preço de balcão era tipo R$1.300. Eu tava pagando R$200, 200 e poucos reais. Então a diferença é muito grande e ainda assim a gente consegue... Você tem ainda a opção de pagar café da manhã, né? Tem. Se você quiser a parte, que não dá nem metade do preço do que a diária no exatamente. hotel. Quem para fazer conta nunca mais fica no não. hotel. Mas é bom para os hotéis também, que tem o Airbnb, porque aí eles ficam sempre lotados. Sim. Entendeu? Então vamos supor, o Airbnb ele até serve bem para isso, para completar esses quartos que estão vazios no hotel. E aí o que o hotel faz? Pô, tem 20% dos meus quartos vazios. Eu ponho Airbnb, a galera vai ficar lá, eu vou cobrar condomínio desses quartos do mesmo jeito. Os outros, se eu vou estar agora 100% de lotação, eu aumento meu preço. E muita gente que vai através de empresa multinacional, às vezes tem alguma parceria de alguma rede, só pode ficar nesses hotéis, né? E aí é um equilíbrio mesmo. O Airbnb acaba equilibrando. Por isso que os hotéis aceitam. É isso. E a nossa estratégia de marca, de longo prazo, né? O que a gente faz? A gente está investindo bastante agora em marketing, em mídias digitais, né? Plataformas digitais. E o cliente, ele está cada vez mais, o hóspede, ele está cada vez mais conhecendo a gente. Tem hóspede que fica sempre com a gente. E ele migra de plataforma. Então, ele pode ter conhecido pelo Airbnb ou pelo Booking, ficou com a gente, viu o nosso tapetinho, viu os kits de shampoo, condicionador, viu o sabonete, viu a qualidade do enxoval. Penteado, né? Aí ele segue a gente no Instagram, ele descobre que a gente tem o nosso site próprio, e o nosso site próprio é geralmente 10% mais barato do que o preço que está no Airbnb. Então, ele reserva direto conosco. E tem o mesmo atendimento que ele teria
no Airbnb e no Booking. Então, fica bom para o hóspede, que paga menos taxa. Fica bom para o nosso proprietário, nosso cliente, que paga menos taxa também. E fica bom para a gente, porque a gente recebe um percentual do faturamento líquido. Então, Se o proprietário ganha mais, a gente ganha mais. exatamente. Basicamente. Então, nessa estratégia nossa de longo prazo, é levar a maior parte que a gente puder dos hóspedes para o nosso site próprio, né? Então, e é uma estratégia que tem dado muito certo, tá? Tem um cliente nosso que teve um faturamento inteiro todos os dias, ele teve 100% de ocupação. Lá, esse que o Lucas falou do lado do Italy. Ele teve 100% de ocupação, é um cliente que veio do Airbnb. E no outro mês ele teve 100% de ocupação de um cliente que entrou direto no site e reservou. Que isso? Ele teve 10% de ganho de receita no fechamento, no que a gente pagou para ele. Então, isso é muito importante, essa nossa estratégia, e ela tem que ser muito consistente. E tem o outro caso também. O que acontece muito, tá? Como a gente tem unidades no prédio, às vezes você quer reformar seu apartamento e você quer ficar lá e acompanhar a obra. Então, você aluga com a gente direto e fica lá no mesmo prédio acompanhando sua obra, entendeu? No conforto de estar num lugar que não vai estar tendo obra, obviamente. Então, isso é uma coisa que acontece muito no nosso negócio também, sabe? Qual que é a taxa média de ocupação no imóveis da Aluve? Por exemplo, se eu sou um proprietário, eu coloco meu imóvel lá. Quantos inquilinos vão passar lá em torno de 30 dias? Qual que é a taxa média, na verdade, né, de ocupação desse imóvel? Olha, média de todos os nossos imóveis, ela é 88%. Eu leio hoje. Que isso, 80%. Eu leio hoje. Vou abrir aqui e ver. Só do Airbnb, né? Assim, é porque quando bloqueia também pelo Booking, ela dá ocupação, né? Então, é porque eu não entendo tanto da plataforma, eu sou mais comercial, o Vinícius, que é o nosso TI. A média é 88%. E, claro que 100% é muito difícil, tá? A gente conseguir. Mas a gente tem uma sacada que é o seguinte, tá? A gente, no calendário, a gente deixa o calendário aberto, mínimo 2 diárias. E as pessoas vêm e fazem a reserva entre o calendário. Se eu tenho uma reserva de sexta a domingo e outra de terça a quinta, eu tenho um dia livre. Esse dia livre a gente disponibiliza para quem quiser se hospedar. Então, isso aumenta a nossa taxa de ocupação, consequentemente, aumenta a rentabilidade do proprietário. Por que a gente não reserva um dia aleatoriamente? Porque uma pessoa pode pegar um mês inteiro livre, o mês de abril, está inteiro livre. A pessoa pega o dia 15 de abril. Isso impossibilita uma pessoa de entrar lá e reservar 30 dias com a gente, que seria excelente para nós e para o proprietário. Só libera essas janelas, né? A gente libera só as janelas. Então, isso foi, depois que a gente implementou isso, usando os nossos sistemas, a gente aumentou bastante também o percentual de ocupação para que ele chegasse nesse nível. Tá. Eu já quero colocar meu imóvel na Aluve. É. Já quero levar. Vou pegar esse corte. Aí, ó. Excelente de usar esse corte aí. Ela tá querendo ir pra São Paulo. A gente já põe o dela lá, aqui de BH na Luve, e já troca na hospedagem dela em São Paulo. Pode. O meu apartamento são 3 quartos. Tá enorme. Dá pra ganhar uma grana, viu? Do lado do Santa Casa. E do lado do hospital é muito bom, viu? Do lado do Santa Casa. Pode colocar. pegar à vontade. Vou colocar. E vocês pretendem expandir essas regiões que vocês trabalham ainda esse ano? Tem algum planejamento para isso? Sim, a gente quer bater essa meta em Belo Horizonte e São Paulo, né? Isso. Mas a gente busca franqueados, que a gente precisa de ter uma pessoa nessas cidades para poder tocar essa frente comercial, porque a parte operacional a gente dá conta. Então a gente está até abrindo algumas vagas, vamos conversar com um rapaz lá de Goiânia, que também é um perfil bem parecido com Belo Horizonte e São Paulo. Se surgir alguém no Rio de Janeiro, em qualquer outro lugar, já tivemos solicitações, tipo Cabo Frio e tal, mais coisas pontuais. A gente precisa de um parceiro mesmo no local para poder tocar essa operação comercial. O que está mais próximo de acontecer é Goiânia. E aí, consequentemente, entrando Goiânia, a meta vai aumentar. E Vitória. Então, tem um cliente nosso que tem um apartamento em Vitória. A gente está estudando no mercado lá. E pode ser que Vitória também entre. Que lá é um misto de empresários, pessoas que vão para o mercado corporativo, vão visitar empresas. Lá é um polo grande de empresas. Petroleiras. E também de férias. Então, a gente vai ter uma ocupação alta, tanto em meses
comuns, tanto em meses dezembro e janeiro, em meses de férias. Tem uma parceira nossa, inclusive, estava estudando a viabilidade de levar para Orlando, né? Só que ela é uma pessoa muito atarefada, vamos dizer, ela é ex-atriz da Globo e tal. E ela mexe com imóveis também. A gente administra uns 5 imóveis com ela, né? Por aí. 5 imóveis. Mas ela é muito corrida, entendeu? Então a gente não tocou muito essa ideia. Mas basicamente a gente precisa de um parceiro para fazer a parte comercial. Porque a parte da operação a gente toca. Então, é isso. É isso. Nem só a parte comercial também. Tem. A gente preza muito, né? Já falei isso, mas a gente preza muito pela experiência do hóspede. Então, se não tem uma pessoa com nível de responsabilidade maior no local, então a gente entende que a gente pode perder um pouco desse detalhe de como montar o imóvel da melhor maneira ou de alguma emergência que acontece, a gente tem essa pessoa para poder ir lá e acudir. Então, a gente quer ter esse franqueado para ter também essa responsabilidade de fazer com que as coisas aconteçam bem todos os dias. Legal. E como que funciona esse suporte ao hóspede? Quantas pessoas estão envolvidas nisso? Tem uma pessoa para fazer a limpeza, tem uma pessoa para fazer o atendimento para a pessoa contratar? Explica um pouquinho melhor como é que funciona essa equipe. A gente tem várias pessoas de limpeza que se dividem entre pessoas que são contratadas, Luve, e empresa terceira, tá? Que presta serviço para a gente. Por que a gente tem essa hibridez? Porque a limpeza é o core do nosso negócio. Então, um hóspede entra, o outro sai, a gente tem uma janela de 4, 5 horas para limpar, trocar todo o enxoval desse apartamento, tirar todo o lixo, lavar toda a louça, e a gente faz isso com muito cuidado. Então, se um funcionário nosso, por exemplo, falta, que é uma coisa que pode acontecer, a gente precisa ter um plano B. Então, um backup. Então, a gente precisa ter essa garantia que, independente de qualquer coisa, o apartamento vai estar limpo. Tá? Independente da quantidade de imóveis que a gente tem. Então, tem essa equipe grande de limpeza. E de comunicação, ele exige um pouco menos da gente, porque a gente tem muita automação, né? Tem automação envolvida. Então, tem mensagens automáticas que vão para o hóspede. A gente tem as ferramentas que nos dão a inteligência para saber se tem alguma pessoa precisando de ajuda. Então, a gente vai direto ao ponto ali. Mas tem pessoas, algumas pessoas dedicadas de comunicação também. E como que funciona o padrão Luve nesses imóveis? Tem alguma coisa que vocês colocam que é padrão? Eu vi que vocês falaram alguma coisa voltada para a almofada da Luve, alguma coisa assim? Tem alguns mínimos? A gente coloca o vocês nosso kit, né? Que todos os imóveis recebem, são almofadas, canecas de porcelana. A gente coloca dispenser de shampoo, condicionador, saboneteira. A gente coloca também sempre nos imóveis cafeteiras, caneca de porcelana, tudo com a logo da Luve, quadrinho, tapetinho na porta, quando pode, né? Em alguns casos de hotel não pode. Então a gente tenta sempre trazer o branding da Luve ali para dentro do quarto também. Legal. Para o cliente ter essa experiência completa, entendeu? Exato. E todos os hóspedes que vão para a Luve, eles vão ter o mesmo lençol. Então, assim, é um padrão de lençol, é um padrão de travesseiro. Então, a gente compra sempre as coisas nos mesmos lugares de Belo Horizonte e São Paulo, que a gente já testou a qualidade. A rede Wi-Fi, o nome da rede Wi-Fi também é padronizado. Então, a gente deixa... É uma propaganda também. Da melhor maneira possível. Todo mundo para que todo mundo tenha todas as informações objetivas. A gente não gosta de também ficar mandando mensagem demais. Eu já fiquei como hóspede em alguns Airbnbs que, cara, ele me mandava um texto para eu ler gigante. E eu não quero ler um texto gigante. Eu quero um lugar para eu dormir, descansar e trabalhar no outro dia. Então, mas a gente manda informações muito objetivas. Eles têm esse padrão de mandar mensagem ou não? Eles só vão, ficam e pronto? Varia muito, né? Olha que engraçado. A grande maioria dos hóspedes em São Paulo, eles nem falam nada com a gente. Eles recebem as instruções de entrada, chegam no local, entram, se hospedam e vão embora e agradecem. Ou às vezes não agradecem, mas está tudo bem também. Igual no Uber, né? Quando você entra no Uber, chegou, bom dia,
ficou caladinho, saiu, obrigado, tchau, 5 estrelas. Sim. Né? É esse padrão que a gente tem mais ou menos lá em São Paulo. Claro que tem hóspede que vem de fora e pergunta bastante, né? Pergunta sobre as proximidades, sobre o que a gente tem. Padaria, supermercado próximo. A gente tem até alguns artigos que explicam o que fazer em Moema, por exemplo. Está no nosso legal. site. O que fazer em Moema. Quais são as atrações, quais são os locais legais para comer lá perto. Então, a gente tem isso. E em Belo Horizonte, pessoal, eles nos procuram mais para ter essas informações mais detalhadas do apartamento. Eles querem, às vezes, jogar para o WhatsApp. E a gente também faz essa comunicação muito próxima do hóspede. E também é uma coisa que a gente faz, né? Alguns concorrentes nossos, eles automatizam essas mensagens. Essas mensagens... eles robotizam algumas mensagens. Sim. Para que não tenha um humano envolvido. É um diferencial, caso, porque, vamos supor, já ouvi falar de casos, clientes contando, que ficaram em uma das maiores empresas concorrentes nossas e rolou um acidente com o chuveirinho lá, estourou o chuveirinho e o cara mandou mensagem e, tipo, não conseguia resolução, entendeu? Era um Ficava robô. jogando robô. Uhum. Então, a gente tem esse atendimento mais humanizado e Isso é personalizado para proprietário e Sim, para muito hóspede. melhor. Então, o proprietário sempre está ali, liga, vamos subir um pouquinho o preço, e a gente explica, agora não dá. Ou então falou, bem observado, vamos olhar assim. Então, a gente está sempre nesse contato próximo aí para maximizar. Nas nossas mensagens tem uma pessoa. E se você tem algum problema, essa pessoa vai tentar resolver o seu problema da melhor maneira possível, o mais breve possível. Uhum. Muito E bom. podem acontecer problemas, tipo, Sim. já aconteceu de acabar a bateria de controle de portão, a pessoa está com um parente internado no hospital querer sair 4 horas da manhã. A gente tem que resolver. A pessoa tem que sair. Então, tem que dar um jeito. Exatamente. Hoje de manhã, a fechadura eletrônica acabou a bateria. A gente mandou um chaveiro lá com 20 minutos. E ele resolveu. Tava resolvido. Resolvido. Era só trocar a pilha, no caso. Não, mas tem que... Recadastrar. Não, tem que... São vários tipos de fechadura, né? Depende de qual. Aí, esse caso, ela tem que colocar um carregador USB, esses portáteis que a gente tem, é um mini USB. Ele coloca, então ela dá uma carga, coloca a senha, aí tem que trocar a pilha, com a porta aberta. Tá. Então, ele só troca a pilha com a porta aberta. Sim. Mas a gente resolveu rapidinho. Uhum. Vocês comentaram sobre um imóvel em Moema. Vocês têm imóveis nas principais regiões de São Paulo? Como é que funciona? Sim. Os A principais gente bairros? tem em Moema, no Itaim Bibi, no Brooklyn, tem muitos no Brooklyn. É uma região que está crescendo muito. Tem muitos prédios. A gente estava lá, né? A gente estava... Eu e o Lucas ficamos lá, fomos trabalhar lá em São Paulo. E a gente subiu no topo do prédio e, cara, várias construções lá no Brooklyn acontecendo. É Então, uma as região pessoas que que tá podem muito estar vendo esse procurada. vídeo, pode ter um apartamento lá no Brooklyn, conta com a gente, temos experiência lá. Então, é um bairro que está crescendo muito e os clientes procuram muito, cara, muito. Os hóspedes procuram muito o Brooklyn, nesses eventos grandes. É porque é uma região bem estratégica ali, entendeu? Sim. Tem muito metrô, Ela tá tem perto muita de coisa, tudo. perto de E a maioria das nossas unidades lá nesses bairros, elas ficam muito próximas do metrô. Então você consegue também, o hóspede consegue transitar bem ali em São Na Paulo. maioria dos bairros a gente tem, tipo, Bela Vista, que é uma região mais central. A gente tem desde o centro até a região mais nobre, que é o Itaim Bibi ali. A gente tem imóveis também sob nossa gestão. Contando ainda com Alphaville. Barueri, Alphaville Barueri. também, que a gente tem lá. É uma região que É a gente o- gosta muito. Região metropolitana, né? De São Paulo. E dá muito certo lá também o Airbnb. A gente gosta muito. E lá, assim, foi uma surpresa, né? Porque um dos nossos clientes, ele tinha um apartamento no Jardins, em São Paulo. E ele perguntou, cara, tem um apartamento aqui em Barueri, você pega? Eu falei, deixa eu pensar. Deixa eu te retornar, deixa eu falar com meu sócio e já te retorno hoje ainda. Então, eu liguei pro Lucas. A gente encontrou uma empresa que faz limpeza lá, em Barueri. Fechamos com essa empresa no mesmo dia. Assumimos esse apartamento. A gente imaginou que ia dar um valor baixo. Deu o dobro. Deu o dobro do que a gente imaginava. Nossa, Então, desse apartamento vieram outros 10 que que a gente está atendendo lá. E é uma região excelente, excelente. Para short stay, incrível. Tem poucas muito opções mais do de que eu hotel, imaginava. entendeu? Não é uma região com tantas opções assim. E aí acaba que
A rentabilidade é muito boa lá. Os 2 principais prédios, o Alpha Stay e o Selenita. Muito bom, muito bom. E aqui em Belo Surpreendente. Horizonte também, nas principais regiões. Bem disseminado. Centro, Gutierrez, Pampulha, Belvedere, Savassi, Serra. Todo canto mesmo. Pro centro de Belo Horizonte, outra surpresa, né? É, O aluguel lá, 800, 1.200 no prédio. Que a gente... no prédio. Nessa unidade era R$800. É. E outra, o inquilino não pagava. Então, Uma série de custaram... problemas. Oh, é um exemplo bem real, assim, que... Não, e R$800 do aluguel em Belo Horizonte tá barato, viu, gente? mas são aqueles prédios lá do centro, sabe? Aqueles prédios meio Sei. tenebrosos, assim. E aí, o que aconteceu? É bem engraçada essa história, porque tem o Paulo, ele não é nosso cliente, ele fechou com um concorrente nosso. Só que a gente administra outras unidades no mesmo prédio que ele fechou com esse concorrente. O nosso concorrente paga para ele um valor fixo mensal de R$ 2.600 por mês. Um imóvel do vizinho dele, que é o mesmo perfil, tá dando R$ 5.300 na Luve. Ele ficou doido. O contrato dele acaba em abril. E ele virou muito amigo. Então ele falou, ó, Lucas, eu quero tal, vou fazer com vocês. Aí ele entrou em contato comigo e falou, olha, minha irmã tem um imóvel que deu uma dor de cabeça danada, custou para tirar o inquilino, estava alugado a R$800, ele destruiu o apartamento inteiro, tal. Falei, beleza, Paulo, vamos lá olhar. Aí a gente foi, falei, não, prédio, assim, na região ali não é muito boa, uma região que tem muito mendigo, morador de rua, né, e tal. E aí, eu não prometi nada, falei, olha, a gente tenta, pode ser que dê certo. E aí ajudamos ele a colocar cortina, olhar tudo que precisava lá para o apartamento, ficou uma gracinha o apartamento, apesar da região não ser tão boa. E hoje está rendendo mais que o dobro do que ele ganhava no aluguel e está recebendo em dia. Às vezes 3 dias aí, quase beira os R$800, né? E o mais interessante que eu acho do Airbnb é que a pessoa, ela paga para depois poder utilizar o imóvel, no contexto da pessoa. Exatamente. Não existe inadimplência. 100% dos nossos hóspedes pagam antes de entrar. Isso Então, é interessante. E essa é mais uma vantagem do short stay em relação ao long. E aí o pessoal fala assim, mas eu não sei quem vai estar entrando. Ou tem caso aí que eu já vi de proprietário do imóvel, sei lá, viciado em droga, roubando coisa de vizinho na área de piscina, entendeu? E em caso de Airbnb, a gente tem toda a garantia lá das verificações, o cartão de crédito da pessoa está atrelado, então a gente consegue ressarcir, tem o seguro da plataforma, tem uma série de coisas. Nossa empresa por trás para garantir qualquer coisa. Então tem uma série de vantagens, entendeu? Fora a rentabilidade. Quem tá com imóvel parado está perdendo dinheiro. Tá. Fica aí a dica. Tem que colocar na Luve. E quanto que é possível ganhar sendo um proprietário de imóvel em um ano com a Luve, em relação a um imóvel de Cara, aluguel tradicional? Tem proprietário que ganha uns 200 mil com a gente, né? Caramba, Em um ano, caramba. né? Ou mais, né? mais. Mais. Não, se bem que tem um outro aí. Não, bem mais. Bem mais. Depende de Seis. quantos imóveis a pessoa tem, né? Esse que eu tô falando, em torno de 200 mil, ele tem 3 imóveis com a gente. 3 imóveis aí consigo R$200 mil. Ele compra, a cada 2 anos ele compra mais um, entendeu? Uma BMW. Não, e é engraçado que o irmão do Lucas, antes da gente montar a empresa, ele participou de algumas conversas com a gente e ele não acreditava tanto. Depois que a gente começou a empresa, ele viu que estava dando super certo, além dele querer virar nosso sócio, ele comprou 4 apartamentos. Comprou o primeiro, deu super certo. Comprou o segundo, comprou o terceiro. Hoje, a gente foi no cartório, hoje ele comprou o 4º. Então, quem conhece... Mais o 5º com a minha mãe. Mais o 5º. Então, quem conhece, quer ser nosso cliente, quer O ampliar... que minha mãe fez? a Ela é carteira com a idosa, vendeu uma cobertura de 200 metros, foi para uma cobertura menor, linear, pegou o resto do dinheiro e comprou um imóvel para aluguel. Rachou com meu irmão, falou, vamos entrar aí, a gente dilui o risco. Então lá. Em quanto tempo dá o retorno desse investimento que ela fez? Olha, assim, quando se trata de imóveis, né? Quanto menor o valor do imóvel, maior o percentual de rentabilidade. Então, isso varia muito. Por exemplo, tem caso de cliente que comprou 275 imóvel e tira R$5 mil por mês. Então, você tem um retorno mais rápido. Agora, quando se fala imóvel,
tudo que for ali 1% ou acima de 1% tá muito bom já. É fora da curva, entendeu? Porque o imóvel de aluguel residencial tradicional dá 0,3. Imóvel comercial, eu acho que dá 0,5. Aí quem for do mercado tradicional me corrige, mas é algo nessa média, entendeu? E o short stay costuma dar 1% ou mais. Depende do preço que você comprou. Então é 2, 3 vezes mais do que... Você tem que pensar o seguinte, o pessoal usa muito para criar patrimônio. Então, quero, sei lá, eu tô com 60 mil na mão aqui. Eu quero comprar um imóvel de 300 mil, eu dou 60 mil e financio o resto. Vai dar uma parcela de 3 mil, por exemplo. Esse resto você vai financiar. E você vai conseguir uns 4 mil com esse imóvel por mês, ou seja, você está ganhando em cima dos seus 60 mil, como se você tivesse aplicado no banco, o imóvel está valorizando e você está criando patrimônio com o próprio imóvel. Então, essa que é a jogada que a galera está fazendo. Massa demais, tá? Eu comprei um imóvel, até anotei, peguei aqui para não errar os números. Comprei um imóvel de 27 metros quadrados por R$250 mil. Eu dei 50 mil de entrada, financiei pelo banco, a parcela deu R$2.100 e hoje ele me dá R$4.000 de rendimento líquido. Então eu pago a parcela do banco e ainda sobra um dinheiro para mim. Que loucura, né? Enquanto eu tiver limite, eu vou continuar comprando imóvel financiado ou usando carta de crédito de consórcio. Porque eu aproveito do crédito para fazer alavancagem financeira. Então, é uma prática que eu uso muito. O crédito vale mais que o dinheiro, entendeu? Se você tiver 300 mil na mão e não tiver crédito, talvez você compre um. Agora, se você tiver 200 mil na mão e tiver muito crédito, você pode comprar uns 4. Sim. Então, crédito é tudo para quem está mexendo com isso. E, lógico, que fazer boas escolhas também, né? Sem dúvida. Não adianta comprar o imóvel acima do preço de mercado ou esperando a rentabilidade que ele não vai te trazer, né? E a gente ajuda também. A gente ajuda os nossos clientes. A gente está abrindo agora. A gente abriu uma outra empresa, né? Que é a Stay Luve Investimentos Limitada. E hoje mesmo a gente foi no cartório assinar o nosso primeiro imóvel. Então, o que a gente está fazendo? A gente está comprando os imóveis e passando para os proprietários que têm interesse em investir e ficando com o percentual deles para fazer a gestão do imóvel também. Entendeu? Então, é uma nova frente assim, da nossa empresa. Exatamente. Se quer comprar um imóvel e não tem o dinheiro todo, você pode comprar um percentual de um imóvel registrado em cartório, que você sabe que ele existe, você sabe qual que é esse imóvel, tem a matrícula do imóvel, você pode comprar esses 20% e receber o lucro referente a esses 20%. Então, essa é uma nova modalidade que eu não vi nenhum concorrente fazendo ainda, que a gente está sendo pioneiro. E a gente acredita muito que vai dar certo. E esses imóveis, para comprar um percentual deles, é só os imóveis de vocês? Como é que funciona essa... Não, é porque a gente está buscando oportunidades, né? A gente está diariamente acompanhando o pessoal. A gente sabe a rentabilidade também dos imóveis. Esse que a gente comprou agora, vou até abrir o valor, a gente pagou 310 mil, esse de hoje. Há 1 ano e meio atrás, foi um dos imóveis que a gente comprou quando a gente começou, foi esse mesmo imóvel por 210 mil. E a gente está pagando 100 mil a mais pelo mesmo negócio que a gente comprou mais barato lá atrás, porque a gente sabe que a rentabilidade compensa. Então, a gente vai fazer o quê? Você quer entrar? Então, me dá 100 mil e fica com 30% do imóvel, entendeu? E aí, a gente vai fazer dividendo, que é melhor também para a questão do leão, né? Para pagar menos imposto. Vocês vão começar a divulgar isso? Esses imóveis que vocês têm? Sim. Primeiro, a gente está divulgando a nossa base de clientes, né? Que já são pessoas com potencial financeiro bem bom, né? E aí, quando a gente não conseguir mais na nossa base, o que eu acho difícil, a gente vai começar a abrir ao público. Mas por isso que tem várias vantagens em ser um proprietário com a Luve, entendeu? Isso. Você ia perguntar? Não, eu ia só sugerir uma coisa, porque você falou sobre essa coisa de comprar uma parte do apartamento. No México, eu trabalhei com algumas pessoas de real estate. E aí tinha essa questão de comprar parcelas do apartamento. Tipo, eles juntavam, 10 pessoas e compravam a parcela do apartamento, que quem não tinha condição, né, de comprar o apartamento inteiro, comprava essa parte. E aí a pessoa fazia o que queria, usufruía como queria do tempo dela no ano dentro do apartamento. Entendi. Tipo para vacation, sim, né?
Sim, né, no caso era num... Isso tá rolando muito aqui também, nessas casas de veraneio. Mas aí a ideia é diferente. A ideia nossa é mais renda, entendeu? E no caso lá, eles podiam usar Pra tanto uso, para né? alugar quanto para uso próprio, entendeu? Tipo, você tem, sei lá, um mês do ano do apartamento. Aí você quer fazer dinheiro nesse um mês ou você quer usufruir do apartamento nesse um mês? Sim, sim. O nosso é uma evolução disso. Por quê? Nós somos especialistas nisso, então nós vamos cuidar do calendário do ano todo. Pode ter 10 proprietários, então ele vai ser sócio de um percentual da empresa e o imóvel está atrelado a essa empresa. E ele vai ter, a gente chama de parte, a gente vai chamar de cotas. Ele vai ter uma cota do apartamento que pode ter 2 ou 10, por exemplo. Sim. Então, mas a diferença é que ele não vai ter uma preocupação de quando que vai ser a data dele para ele alugar. A data dele vai ser a mesma de todos os outros e a gente vai repartir esse rendimento em partes iguais. Entendi. Quando eu fico em algum imóvel da Aluve, eu pago também. Então o proprietário vai pagar, porque no final ele vai ganhar também, então dá na mesma. Basicamente é isso. Então, ele pode usar, mas ele pode ganhar. É o mesmo modelo lá do México, só que um pouquinho diferente. A gente sempre vai melhorando, né? Como é que é o meme lá? Começa depois melhora. É isso. E tem muito mais coisa por vir ainda, né? Então, a gente está sempre olhando para novas tecnologias. A gente já tem a tecnologia de precificação. A gente tem um site próprio. A gente consegue integrar fechadura eletrônica para alterar a senha sozinha, dependendo do modelo. A cada hóspede uma nova senha. A gente está investindo em tecnologia, né? A gente conseguiu as pessoas, processos e agora é a parte da tecnologia. Eu vim desse mercado de tecnologia e eu estou trazendo novas ferramentas, a maioria delas não são do Brasil, para melhorar o canal como um todo. Então, melhora o business de short stay. Então, poucas pessoas usam as ferramentas que a gente tem, ou todas elas ninguém usa. A gente tem as melhores ferramentas do mercado e por isso que a gente consegue rentabilizar tão bem os nossos clientes. E uma coisa que a gente tem feito também é pegar hotéis pequenos para fazer a gestão deles. Então, a gente consegue automatizar um hotel pequeno inteiro e fazer essa gestão à distância, entendeu? E aí a gente corta muito custo, porque no caso de um hotel aí que a gente pegou recentemente, são 12 quartos só. A gente fez um aportezinho lá para deixar no padrão Louvre. A gente está implementando portaria virtual, uma série de coisas para a dona poder ir para a Itália, que ela quer ir morar na Itália. Que isso. E a gente vai fazer essa gestão para ela. Ela lá da Itália vai conseguir acompanhar tudo no celular, ter todos os rendimentos. E a gente vai ter esse suporte lá, 24 horas para hóspede, tudo igual qualquer imóvel Louvre. Então, a gente transforma esses hotéis antigos em hotéis novos, vamos dizer assim, entendeu? Com tecnologia. Exato. A gente trouxe o que a gente tem de melhor no short stay, lá em São Paulo, aqui em Belo Horizonte, para a região metropolitana, que o pessoal lá nem sabia que existia essa possibilidade. Então, a gente trouxe o novo método de se hospedar também para esse hotel na região metropolitana. Agora ele não chama mais hotel, ele chama home. Então, a gente mudou o hotel, a simbologia, vamos dizer assim, porque é um perfil diferente, não é mais hotel. Sim. Então, a pessoa vai chegar, o quarto dela vai ter uma senha para ela acessar, ela vai acessar a portaria lá com QR Code, leitor facial, ou do jeito que for ser implementado, e vai rodar 100% autônomo, entendeu? E outra, o proprietário continua tendo poder sobre o imóvel dele. A gente não tem a posse do imóvel dele, a gente é um prestador de serviço, entendeu? Então, a gente vai pegar o mesmo percentual do lucro líquido que a gente pega dos outros clientes. E o dono do hotel não precisa fazer mais nada, olha que maravilha. É muito massa. E é a melhor maneira para a pessoa conseguir fazer o imóvel dele render, né? Sem ter dor de cabeça. Tem gente que pega, a gente já teve alguns casos, né, de clientes que eu quero fazer com vocês. Só que a mulher é aposentada, ela só tem um imóvel e tal. Aí a gente mesmo vira e fala, por que você não administra? Entendeu? São perfis de clientes diferentes. Tem gente que não quer, tem horror. Fala, não, eu sou ator, mas não quero mexer com esse trem, não. Mas tem gente que a gente vê que tem perfil, que fica tentando entrar muito no negócio,
mexer no nosso negócio, né? Ah, não, sobe preço, tá muito demanda, não sei o que. A gente falou, se você tá tendo tanto tempo para olhar assim, se você acha que você é tão bom, vamos dizer, pega aí e faz. Entendeu? Pelo lado bom mesmo, né? Uhum. Isso é até um ponto. Como é que funciona o contrato de vocês com a empresa, com o proprietário do imóvel? Bem levantado. Nosso contrato a gente quer até mudar para um termo de adesão. A gente não gosta de burocracia, entendeu? Uhum. É um contrato de uma página que fala ali que o imóvel tem que ser da pessoa, fala nossas obrigações, que a gente toma conta. Não tem fidelidade, então o nosso contrato pode ser rescindido em 30 dias. A gente pede 30 dias, mas às vezes a gente só precisa cumprir as reservas. Uhum. Graças a Deus, até hoje, a gente não teve nenhum contrato cancelado. Só 2 casos que a gente mesmo quis dispensar a cliente, porque foi um caso bem atípico, porque o cliente ficava pedindo dinheiro emprestado, virou bola de neve e tal. E a gente preferiu cortar, sabe? Mas até hoje não tivemos nenhum problema. E o nosso contrato é bem simples mesmo. Uhum. Diferente dos nossos concorrentes. Os concorrentes já costumam fazer contratos longos, ruins para os proprietários, cobram taxas de implementação dos imóveis. Então, para deixar seu imóvel no padrão, ele vai lá e te cobra. Não lembro do último que eu vi, se era R$3.000. Eu já vi concorrente cobrando R$1.000 só para colocar o enxoval. A gente nem cobra. Que é isso? A gente não cobra nada, Não a gente coloca enxoval, a gente coloca todo o kit da Aluve lá por nossa conta. Porque a gente quer trabalhar com excelência e tem certeza que o cliente não vai sair, Uhum. entendeu? Exatamente. E se eu quiser ser um franqueado Luve em outro estado, fora de São Paulo, fora de Minas Gerais? A gente está subindo a nossa plataforma que vai falar justamente isso, né? A pessoa, primeiro, ela precisa adquirir um imóvel. Ou não adquirir ela mesma, ela precisa conhecer alguém que tem, ou conseguir algum cliente que tenha para a gente começar a operação. O que ela vai precisar ajudar a gente é nessa busca inicial dos prestadores de serviço, porque a gente tem que ter, sei lá, uma pessoa que mexe com pintura, para eventuais manutenções, e auxiliar também nessa aquisição do pessoal da faxina, se a gente não conseguir que a empresa que nos atende ou não contratar nenhum funcionário lá. Mas aí são alguns detalhes que a gente precisa olhar. Essa pessoa basicamente precisa só adquirir novos imóveis. Gestão de faxinas, atendimento aos hóspedes, tudo vai ser feito pela matriz. Uhum. Então, eles vão fazer só mesmo essa parte comercial e, é óbvio, auxiliar ali num checklist, no check-out não, no checklist ali do apartamento, coisas básicas mesmo. Isso aí já entra em outro ponto, né? Que é o comissionamento. Quanto que essas pessoas, seja franquia ou seja uma pessoa que queira indicar a Luve, é possível a pessoa indicar a Luve? E é muito bom. O exemplo mais recente foi o faxineiro de um prédio. Uhum. Liguei para ele e falei, se te falar que você tem R$2.000 aqui com a gente, você ia ficar feliz? Aí ele falou, não, eu ia ficar feliz demais. Eu falei, não, então me manda seu Pix aí que você ganhou R$2.000 de comissão. Que isso? Não, É isso. deve ter feito maior que o salário dele, Ah. Não, foi. E ele, graças a Deus, muito obrigado e tal, ficou felizão. Mas, é mérito dele. Ele indicou vários imóveis pra gente no mesmo Legal. prédio, entendeu? Uhum. Então, a gente gosta de valorizar as pessoas. Tem o caso da Lucilene também lá do Belvedere, que já indicou alguns imóveis e ganhou também uma grana. Mas tem um valor padrão? Ou é A gente dependendo do passa imóvel? o melhor rendimento do primeiro ou segundo mês que a Luve tem. Por que a gente faz isso? Porque, às vezes, o primeiro mês, como eu tinha falado antes, ele pode ser um pouco pior. Aí, se o segundo for melhor, a gente completa, entendeu? Então, a gente passa o primeiro ou o segundo mês o que for melhor para quem indicou. Que isso? É uma grana boa. Tipo assim, dependendo do imóvel, pode dar mais de R$2.000, entendeu? Um imóvel. Então, E no caso do franqueado, quanto que ele recebe de comissão pelos imóveis que ele indica? Então, a gente está ainda estudando isso, mas vai ser algo bem agressivo também, igual esse comissionamento de quem indica, né, Vinícius? 50% do investimento Luve. Que isso? Muito bom. A gente está estudando se vai dar para fechar nossa DRE com isso, mas a intenção é essa. O cara vai ser, acho que ele vai ganhar mais que a própria empresa, entendeu? Uhum. Com certeza vai ganhar mais, que a gente vai ter o custo, né? De O produção. custo Sim. operacional todo da empresa. Mas ele vai ajudar a gente a crescer. Então, a gente está ainda Deixa 50, mano. fazendo essas contas. Não, vamos falando. Resolvido. E além dos franqueados, corretor de imóveis. Se um corretor de imóveis indicar algum cliente seu com um imóvel, ele ganha alguma comissão também? Ele ganha pelo menos R$1.000. Como que vai Maravilhoso. funcionar? Nosso site vai ter um botão. Uhum. Quero indicar um imóvel para um corretor que entenda que o imóvel faz sentido estar no short stay.
Ele vai colocar as informações dele próprio, de contato, do imóvel, a gente vai entrar em contato com ele. Dando certo, R$1.000 no Pix. Muito Que bom. isso, muito bom. Muito bom mesmo. Ficou bom? Tem mercado para todo mundo. Ficou bom. R$1.000 dinheiro, se eu indicar um negócio. É, só pra indicar. É, A cara, grana gente. boa. Mas aí, mas, cara, todos vale a pena. pagar É, mas R$1.000. pra gente vale, porque, tipo, é o que eu te falei, quando a gente tava vindo pra cá, dá um valor bem maior ao longo do LTV do cliente. Sim. Ao longo prazo. E já tem longo corretor prazo, a gente pensa em longo prazo. E assim, a gente já tem corretor que trabalha com a gente, que fez isso. Não foi pelo site, mas ele entrou em contato comigo ou com o Lucas, indicou imóvel pra gente e ele ganhou, até mais. E ainda ganha até hoje, né, até amanhã. Cara, tem alguns que estão ganhando um recorrente. A vida inteira. A gente já tem alguns corretores que estão trabalhando com a gente dessa forma. Ele indica um imóvel que faz sentido estar no short stay. A gente paga ele a primeira comissão nossa, que é pelo menos R$1.000, e ele ainda ganha 4 recorrências de 15% desse valor do investimento. Maravilhoso. Uma mega renda extra. É dinheiro, viu? É dinheiro. O bom é que ele já ganha no ato e depois ganha ao longo do tempo. Então, na hora que vai olhar, tipo, se acumular uma quantidade... E assim, já teve casos assim, de grandes proprietários de imóvel. A gente está conversando com alguns aí. Mas vamos supor, tem gente que tem 100 imóveis. Então, se der certo, dá uma graninha boa. Exatamente. Então é um mercado muito bom também para os corretores. A gente vai cadastrar eles, vai ter uma formulário. base de dados de corretores associados, LUVE. Eles vão indicar e vão entrar nesse programa de remuneração, que é bem agressivo, mas é bom para todo mundo, é bom para todas as partes. É bom para ele, é bom para o proprietário e é bom para a gente, obviamente. A gente aprendeu muito ali sobre o pessoal, sobre gestão de imóveis. A gente gostaria de estar agradecendo a todo mundo que viu. Achei que foi bem legal. A gente tem que repetir a dose. Com certeza. Obrigada, Vinícius. Obrigada, Lucas, pela presença, por nos ensinar tanto sobre investimentos, rendas, né, passivas do imóvel. Foi incrível. Muito obrigada mesmo. A gente que agradece a oportunidade, né? E até a próxima. Excelente, até a próxima. Valeu, galera. Valeu. Valeu.